Capítulo 9. O riso da liberdade. Era o último domingo de setembro, quando a praça central do bairro amanheceu decorada com livros pendurados em barbantes, como bandeiras de papel. Crianças riam, adolescentes tiravam fotos e adultos liam trechos com olhares marejados. No centro da praça, sobre uma mesa de madeira improvisada, havia uma pilha de exemplares, com a capa simples, porém poderosa. O Homem que Sorria de Tudo, por Saulo de Almeida. Helena observava tudo de longe, com um sorriso discreto. Ela sabia o quanto aquele momento significava. Não só para Saulo, mas para todos ali. Aquela não era só uma celebração literária. Era uma reconstrução pública de um homem que se permitiu deixar de fingir. Ao chegar, o Saulo foi recebido com um calor que jamais imaginara. A vizinhança que antes o evitava agora o abraçava. João, o carteiro, apertou sua mão. Marlene levou um café feito especialmente para ele. Dona Cida chorou a dizer: "Agora sim eu te vejo de verdade." Mas o ponto alto da manhã ainda estava por vir. Helena chamou o pequeno palco montado ao lado da fonte desativada da praça. O microfone estava pronto. A plateia esperava em silêncio. Saulo subiu devagar. Respirou fundo e olhou para todos à sua volta. Bom dia. Sua voz tremia, mas sua postura era firme. Ele continuou. Durante muitos anos, eu usei o riso como escudo. Sorria de tudo. Sorria para não enlouquecer. Sorria para esconder de mim mesmo que estava morrendo por dentro. Mas ninguém pode viver para sempre atrás de um disfarce. Pausou. Todos atentos. O sorriso é bonito, mas quando é automático, ele mata devagar. Eu não matei minha esposa, mas quase matei minha alma tentando segurá-la dentro de mim, com uma memória parada no tempo. Eu me condenei ao papel de um personagem que só sabia rir, e esqueci que também podia sentir. Ele olhou para Helena, que a sentiu. Foi ela que me ensinou que a dor precisa respirar, que o amor não pode virar prisão, que o luto só passa quando a gente para de fingir que ele não está ali. Então, pela primeira vez em público, Saulo contou a verdade completa, sobre Clarice, sobre os cadernos, sobre os sorrisos forçados, sobre a noite de gravação, sobre o lago e sobre o momento em que parou de rir. E começou a rir. Quando terminou, o silêncio na prata foi profundo. Então um aplauso começou tímido vindo de Gustavo, o menino que antes desenhava apenas rostos sorridentes. E pouco a pouco todos bateram palmas. Mas não eram palmas por coragem, eram palmas por verdade. Aquela foi a última vez que Saulo falou em público. Mas o seu livro começou a circular pelo bairro, depois pela cidade, depois pelo país. Histórias foram publicadas em blogs, podcasts, contaram sua trajetória e até escolas passaram a discutir o livro como exemplo de superação e saúde emocional. Mas e Saulo? Continuou sua vida simples. A casa 33 agora tinha janelas abertas. O jardim era cuidado por ele e por Gustavo, que agora o chamava de tio. Ele sorria sim, mas não para sempre. Não porque precisava, mas porque queria. E cada sorriso verdadeiro que surgia em seu rosto era uma pequena revolução. Um lembrete de que a alma humana, por mais machucada que esteja, pode florescer de novo. No domingo, enquanto regava as plantas ao lado de Helena, ele olhou para o céu e disse: "Sabe o que é engraçado?" "O quê?" "Que só agora, depois de tudo, eu entendi. Sorrir não é fingir que a dor não existe. É agradecer por ela ter passado." Ela sorriu de volta e pela primeira vez os dois sorriram juntos sem que um precisasse salvar o outro. Aquele foi o verdadeiro final do homem que sorria de tudo. Não o fim da sua história, mas o fim de um disfarce e o começo da liberdade. Capítulo 10. Quando o silêncio sorri. A vida na Rua das Mangueiras nunca mais foi a mesma, mas não por causa de grandes mudanças externas. Não houve mansões novas, nem reformas grandiosas. O que mudou foi o clima invisível entre as pessoas. Os vizinhos, antes reféns do silêncio, passaram a conversar mais. A praça, antes esquecida, agora era ponto de encontro. As crianças brincavam sem medo. Os adultos dividiam histórias com menos vergonha de suas próprias dores. E no centro disso tudo estava ele, Saulo de Almeida, da casa 33. Deixou de ser um mistério e passou a ser uma referência. Não porque era perfeita, mas porque era humana.
As pessoas não viam mais para espiar o homem estranho, viam para ouvir alguém que aprendeu, na carne e na alma, a difícil arte de se permitir sentir. Helena continuava ao seu lado, não como terapeuta nem como salvadora, mas como companheira de vida. Com ela, Saulo aprendeu que relações saudáveis não pedem máscaras, apenas presença. O projeto literário se manteve. Agora era coletivo. Os moradores podiam deixar texto, memórias, poemas, bilhetes ou até desenhos da antiga caixa de correio da Casa 33. Toda semana um novo bilhete era exposto no portão. Um deles dizia: "Hoje chorei no banho, mas depois sorri lendo seu livro. Obrigado por me lembrar que tudo passa, até o peso nos ombros." Outro dizia: "Não confio mais em sorrisos perfeitos, mas nos imperfeitos, nesses eu acredito." E assim a história de Saulo deixou de ser apenas dele. Virou espelho, ponte e cura para outros. Certa noite, enquanto assistia ao pôr do sol do quintal, Helena comentou: "Se você pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa?" Saulo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu, sereno: "Talvez eu dissesse a mim mesmo: você não precisa sorrir agora, você só precisa sentir." Então, esperaria que ele aprendesse o resto sozinho. Ela encostou a cabeça no ombro dele e juntos ficaram ali, ouvindo o vento, o som dos grilos e o bater de asas de alguma borboleta noturna perdida pela noite. A rua estava em paz, e Saulo também. Não porque tudo fora resolvido, mas porque ele deixara de fugir. Anos depois, sentado sozinho na varanda, Saulo observa o mundo sem pressa. A rua mudou, os rostos mudaram, mas o vento ainda sopra do mesmo jeito e do mesmo lado. Ele pensa no passado, não com arrependimento, mas com aceitação. Entende, enfim, que a dor não some. Ela aprende a caminhar ao lado da gente. E que a força não em resistir ao sentimento, mas em permitir que ele exista sem nos consumir. Ele sorri agora, não porque precisa, mas porque compreende. Alguns sorrisos não são fuga, são maturidade. E o silêncio também pode ser uma forma de paz.